Bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live especial do Rio Educa na TV. Estamos ao vivo pelo canal da Multirio no YouTube e também pelo canal de gestores do aplicativo Rio Educa em Casa. Eu sou Luiz Eduardo Ricon, assessor da diretoria de mídia e educação da Multirio. E hoje vamos falar sobre uma grande novidade da plataforma Rio Educopédia, que veio para apoiar o trabalho de professores e gestores escolares. Mas antes, eu queria dar as boas-vindas aos nossos três convidados de hoje. Primeiro, Paulo Roberto Miranda, diretor-presidente da Multirio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa tarde a todos e todas. Também temos aqui a Teca Pontual, subsecretária de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Tudo bom, Teca? Tudo ótimo, Ricon. Muito obrigada. Boa tarde a todos. E também com a gente está o Eduardo Guedes, diretor de mídia e educação da Multirio. Tudo bem, Guedes? Boa tarde. Alô, oi pessoal, boa tarde a todo mundo. Obrigado aí, Paulo, Teca e Eduardo, por estar aqui com a gente nessa tarde. Lembrando que você pode mandar suas perguntas pelo chat do YouTube, da Multirio, ou pelo aplicativo Rio Educa em Casa. Vem conversar com a gente aqui, vamos trocar ideias. Mas olha, se você ainda não conhece a plataforma Rio Educopédia, a gente preparou um vídeo explicativo rapidinho. Vamos ver? Atenção, estudantes das escolas municipais cariocas. Tem novidade para você no aplicativo Rio Educa em Casa. Chegou a Rio Educopédia, uma plataforma de ensino remoto para você estudar de um jeito diferente a qualquer hora, em qualquer lugar. São muitos conteúdos criados por professores da rede e organizados em formatos de percursos. Primeiro, você assiste a uma videoaula do Rio Educa na TV. Em seguida, vem um desafio. Você ainda testa os seus conhecimentos respondendo a um quiz e pode se aprofundar no assunto com outros materiais. Acesse o aplicativo Rio Educa em Casa e embarque agora mesmo na Rio Educopédia, onde você estuda do seu jeito e no seu ritmo. Você já deve estar querendo saber, então, que novidade é essa, né? Então é o seguinte, desde o início do mês, já é possível ter acesso a diversos relatórios sobre o desempenho dos estudantes na plataforma da Rio Educopédia. E também é possível ter uma visão geral dos dados relativos às escolas e às coordenadorias. Assim, professores e gestores das escolas, das CREs e também do nível central da Secretaria Municipal de Educação poderão contar com essa funcionalidade para apoiar o seu trabalho e o planejamento das ações. Paulo, será que você pode nos falar um pouquinho sobre essa iniciativa dos relatórios, por favor? Bom, mais uma vez, boa tarde, especialmente aí ao Ricon, à Teca, ao Guedes e a todos que estão nos assistindo. Esse é um trabalho que tem nos dado uma satisfação muito grande, né? Logo no início da gestão, houve um investimento grande, né, no aplicativo Rio Educa em Casa, visando que os nossos estudantes pudessem ter acesso às videoaulas, né, sem consumir o seu pacote de dados. Esse foi o primeiro grande esforço. Mas, ao mesmo tempo, nós já identificamos que seria importante ir além da disponibilização das videoaulas. Seria muito importante que os alunos pudessem também ter acesso a percursos formativos em que, após assistirem à videoaula, eles pudessem não só testar os seus conhecimentos, mas também realizar, né, ir mais fundo em alguns conhecimentos, explorar outras possibilidades de conteúdos. Isso deu origem, né, num desenvolvimento conjunto entre a Secretaria de Educação, especialmente a Subsecretaria de Ensino e a Multirio, no desenvolvimento aí da plataforma Rio Educopédia. Essa plataforma oferece isso ao aluno, ele consegue desenvolver esses percursos formativos. Mas nós também percebemos que seria muito importante, dizer, o conjunto de informações que existe dentro da plataforma Rio Educopédia, a partir do momento que os estudantes respondem a esses questionários, a gente tem todo um universo, né, de dados sobre não só a sua utilização, mas também aos resultados alcançados.
Então, essa etapa, né, uma segunda etapa dentro da Rio Educopédia, que é o desenvolvimento desses relatórios, que tem como foco, né, não só o professor, o gestor da escola, o professor em relação à sua turma, o gestor da escola em relação ao conjunto da escola, e também as CREAs, né, com a visão regional, nos permitem avaliar o desempenho, desde o desempenho individual até o desempenho do conjunto das unidades escolares. Este é um trabalho que não acaba aqui, né? A Rio Educopédia, a gente costuma dizer que ela é uma obra em permanente evolução. Nós esperamos, o nosso programa de desenvolvimento da Rio Educopédia é um programa que prevê, né, novas versões a cada semestre, e a nossa expectativa é que nós consigamos, junto com a Secretaria de Educação e em apoio às ações da Secretaria de Educação, nós consigamos, a cada semestre, trazer novas funcionalidades que tenham grande utilidade para toda a rede municipal de ensino. É isso, a satisfação é muito grande de estarmos podendo trabalhar junto com a Secretaria de Educação e lançando aqui hoje, né, quando a Multirio completa 28 anos, nós estamos lançando os relatórios da Rio Educopédia. Maravilha, obrigado, Paulo. Teca, você podia falar um pouquinho para a gente, por favor, sobre a importância desses relatórios, assim, como é que eles podem apoiar efetivamente o trabalho dos professores e dos gestores? Sem dúvida, Ricom. Acho que o Paulo já explicou super bem, né, qual é a ideia da existência da Rio Educopédia, né, porque ela foi criada. E desde o início do mês de agosto, se eu não me engano, o Guedes, depois, quando for falar, pode me corrigir se eu tiver falado alguma besteira, mas os professores já conseguem entrar no próprio, na própria Rio Educopédia, pelo aplicativo Rio Educa em Casa, e ver exatamente o que os seus alunos fizeram na plataforma. Então, todos os percursos que eles assistiram, todas as perguntas que eles responderam e os seus acertos e erros nessas perguntas. Isso é super importante porque é a partir dessa avaliação constante do aluno que a gente vai conseguir manter o foco na aprendizagem deles, né? Então, a gente sabe que as avaliações precisam avançar para uma avaliação mais formativa, né? Para a gente conseguir acompanhar diariamente, praticamente, o desempenho do nosso aluno. A gente tem aí, com a pandemia, um déficit muito grande. A gente sempre teve, né, na rede, déficit de aprendizagem, são cumulativos, né, dificultam a vida do nosso professor, a gente tem turmas bastante heterogêneas, e a ideia da Rio Educopédia é a gente, de fato, conseguir personalizar essa aprendizagem. O professor tem muita dificuldade em fazer, né, vários planejamentos, por exemplo, para uma mesma turma, porque essa turma tem vários níveis de aprendizagem diferentes. Mas pela Rio Educopédia, ele pode direcionar ali dentro da plataforma os alunos para as aulas que eles precisam assistir de acordo com as habilidades que eles estão precisando. E aí eu vou até fazer aqui um destaque para aquela lupazinha embaixo, que também ficou disponível em agosto, do Reforço Rio, né? Então, se você clicar ali, você consegue pesquisar por habilidade e ver quais itinerários, quais materiais estão disponíveis para apoiar o aluno naquela habilidade específica e poder oferecer isso para ele, né? Isso é tudo para apoiar o professor nesse momento tão desafiador, que é essa recuperação da aprendizagem que precisa ser feita nesse momento, para que a gente consiga que todos os nossos alunos cheguem no nível, né, de aprendizagem adequado à sua série, ao seu grupamento, ao seu ano de escolaridade, né? Seja lá o nome que você quiser dar. Quando a gente muda de série para ano, fica mais confuso aí o termo, mas bem, vocês sabem o que eu estou falando. Se o aluno está no primeiro, no segundo, no terceiro ano, até o 9º ano, tem EJA, tem educação infantil, então eu acho que isso é que é muito bacana, a gente consegue atender a todos os anos de escolaridade que a gente tem na rede, todas as modalidades e todas as disciplinas, né? Tudo está ali na Rio Educopédia, todos esses conteúdos e todos também com as questões, o quiz, né? O Quiz Educa. E esse quiz, ele dá essas informações, ele é por habilidade, né? Ele está vinculado às habilidades, e aí ele consegue dar esse nível de granularidade à aprendizagem do aluno e disponibilizar essa informação para o professor para ele conseguir melhorar ainda mais o seu planejamento.
E para o gestor, e esse é o relatório que a gente está lançando hoje, que está disponibilizado desde o início deste mês, já é um resumo maior, né? Um olhar mais macro para toda uma turma, toda uma escola, toda uma CRE, toda uma rede, né? No nosso caso, aqui no nível central, a gente tem que olhar para todas as 1.543 unidades. E aí os relatórios gerenciais, eles dão essa visão do todo e ajudam a gente no nosso planejamento, inclusive na SubE, para direcionar o nosso material Rio Educa, as nossas formações, a nossa formação continuada de professores. Então, é um a mais, né? Para além das atividades diagnósticas em rede que a gente faz ao final de cada bimestre, é ter uma informação ao longo dos bimestres também, né? Por aluno, por turma, por ano de escolaridade, por escola, por grupamento, que nos ajuda a tomar decisões melhores, a orientar melhor a política educacional, a acompanhar melhor o que cada unidade escolar e cada aluno, de fato, está conseguindo aprender ou não este ano, que é um ano tão importante e tão desafiador para a gente. Obrigado, Teca. Paulo, você podia falar um pouquinho para a gente como é que tem sido esse trabalho e parceria da Multirio com a SME na Rio Educopédia, e mais especificamente nesses relatórios? Bom, essa parceria é a essência, né, da relação da Multirio com a Secretaria de Educação. A finalidade da existência da Multirio é dar esse apoio, né, às atividades pedagógicas na Secretaria de Educação, aportando, né, essas competências que a Multirio tem e as tem reconhecidas, né, em termos de recursos de mídia e educação, em termos de aporte de recursos tecnológicos, inclusive, de forma a apoiar os projetos da Secretaria de Educação, a atividade, né, na escola, a atividade do professor em sala de aula. É nesse sentido que nós trabalhamos, nós da Multirio trabalhamos o tempo todo. No caso específico, né, desse projeto, ele foi desenvolvido, a gente pode dizer, sem nenhuma dúvida, a 4 mãos. Né? As ideias foram sendo desenvolvidas num sem número de reuniões conjuntas entre as equipes da Subsecretaria de Ensino e as equipes da Multirio, não só, né, as nossas equipes da parte de tecnologia que desenvolvem a aplicação, mas também a nossa equipe de articulação pedagógica, no sentido de identificar a melhor forma, né, de implementarmos esses relatórios, a melhor forma de apresentar essas informações de forma que elas venham a ser mais úteis, né, para os gestores na rede municipal de ensino. Então, isso foi um trabalho de desenvolvimento conjunto, né, de uma equipe que é formada por pessoas tanto da Multirio como da Subsecretaria de Ensino da SME. Muito bom trabalho e a gente tem uma satisfação enorme assim, de estar chegando a essa fase de entrega, né, e sabendo que nós temos agora a continuidade disso para outras novas funcionalidades dentro da plataforma. Com certeza. Antes de passar para o Guedes para ele apresentar os relatórios, eu queria fazer uma pergunta para a Teca, que é o seguinte: professoras, professores e gestores que estão ligados aqui com a gente, sabem que está chegando, que nós temos aí a Olimpíada Carioca de Matemática, está chegando a data das provas do SAEB. Aí, Teca, eu te pergunto, como é que a Rio Educopédia pode ajudar os estudantes, professores e gestores nessa preparação? Perfeito, Ricom. Isso foi uma coisa muito bacana que a gente conseguiu fazer, né? Outra parceria importante aí entre a Subsecretaria de Ensino, aí, nesse caso com a Coordenadoria de Avaliação, né, e a Multirio, para conseguir colocar simulados tanto da OCM, da nossa Olimpíada Carioca de Matemática, quanto do SAEB no ar, para que todos vocês, né, os professores, possam aproveitar esse recurso, orientar seus alunos a realizarem os simulados, os alunos do 5º e 9º ano, no caso do SAEB, e os alunos do 2º ao 9º ano, no caso da OCM.
né? Então, realizar os simulados aí, o Guedes pode dar mais detalhes do cronograma, mas estão disponíveis semanalmente, né? Tem semanal, tem quinzenal, o Guedes tem que me ajudar com esses detalhes, mas vai estar aí disponível e também entram no relatório. Então, é muito importante que o professor consiga acompanhar em que o aluno ali está precisando de mais apoio. Vale a pena aproveitar, né, a oportunidade de estar falando com gestores e dizer que as habilidades mais básicas, né, aquelas que os alunos deveriam ter aprendido lá no início do segmento para o qual ele vai fazer o SAEB, então, no primeiro, segundo, terceiro ano, no caso do Fund 1, e no sexto, sétimo ano, no caso do Fund 2, são as mais críticas, eu diria, para vocês trabalharem com seus alunos, porque quando o aluno, a forma, né, que a prova do SAEB é construída, isso aí é a metodologia mesmo, né, a teoria de resposta ao item, ela acaba olhando para dando um peso diferente para as diferentes habilidades. Então, habilidades que são mais básicas e que o aluno deveria ter dominado já há mais tempo, elas acabam tendo, vou falar entre aspas aqui, um peso maior, né? Então, se ele erra algo mais fácil, a probabilidade do modelo entender um acerto dele numa habilidade mais avançada, como um chute, e descartar, é muito grande. Então, assim, o aluno tem que, para conseguir ter uma boa proficiência no SAEB, ele tem que acertar principalmente as habilidades, aqueles descritores que se referem a habilidades mais básicas, aquelas que o aluno deveria ter alcançado lá no início do segmento, né? Então, isso é que a gente tem que, né, e o simulado vai nos ajudar a verificar se essas lacunas lá do início ainda estão presentes para a gente conseguir correr atrás, recuperar esses déficits que são de anos mais, né, iniciais ali da trajetória do aluno, para ele conseguir ter um melhor desempenho no SAEB, né? A gente tem que prestar bastante atenção a essas lacunas de aprendizagem dos nossos alunos, porque se elas estiverem presentes, é muito difícil ele conseguir ter uma boa proficiência ali no SAEB. Perfeito. Agora sim, eu queria pedir ao Eduardo Guedes que nos explicasse melhor como funcionam esses relatórios, onde é que eles são encontrados ali na plataforma, ou seja, dá um passeio com a gente pela Redukopédia. Pode ser, Guedes? Pode ser sim, maravilha. Vamos lá. Só compartilhar aqui a minha tela, tem algumas coisinhas para mostrar para vocês. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui como é que o professor regente acessa, como a Teca comentou, são alguns perfis que a gente tem, né? A gente tem o perfil do professor regente, o professor de sala de aula que acessa os relatórios por dentro da própria plataforma Redukopédia, né? E os gestores que acessam um painel no outro endereço. Eu vou mostrar também. Mas antes, só fazer aqui o login de um perfil de teste que a gente fez aqui, para justamente poder mostrar para vocês. Então, acessando a Redukopédia, né, por dentro do aplicativo Reduc em Casa, o professor tem acesso aqui a todos os anos de escolaridade, e aqui eu já vou dar, justamente, já mostrar um pouquinho da própria plataforma, né? O aluno tem a mesma visão, né, que o professor está tendo aqui, dos componentes curriculares. Então, por exemplo, clicando em língua portuguesa, ele vai ter aqui os percursos formativos do terceiro, do segundo bimestre. Clicando no percurso, ele vai ter 4 passos, né? A videoaula, que é o passo número 1, que é a videoaula que vai ao ar no Reduk na TV diariamente. Ele tem o desafio, né, onde o aluno ele é convidado a solucionar, a refletir sobre um determinado desafio proposto em cima da videoaula. Demorando só um pouquinho para abrir aqui. E, por fim, o Quiz Educa, né, que é justamente... Aqui é o desafio. Eu vou marcar aqui como visto, para poder passar para o terceiro passo, que é o Quiz Educa. Tá? Lembrando que sempre os percursos da Redukopédia você tem que assistir a videoaula, fazer o desafio, depois fazer o Quiz Educa, né? Sempre nessa ordem. Então, o quiz, propriamente, o aluno ele vai preenchendo aqui, né? Ele vai respondendo as questões. Dessa vez bateu na e no final ainda ele tem ainda uma seçãozinha de Para Saber Mais, onde ele tem acesso a alguns links, né, que ampliam um pouco o assunto tratado nesse percurso. Tá? Queria chamar a atenção aqui também, como a Teca falou, a gente já está com os simulados, tanto o simulado da Olimpíada Carioca de Matemática, quanto o simulado do SAEB já disponíveis aqui dentro da plataforma.
Então, aqui no 5º ano, no caso, né? 5º e 9º ano, simulado SAEB, tá? Os simulados SAEB estão disponíveis todas as quartas-feiras, a gente sobe um novo simulado, as quartas-feiras de outubro, né? E os simulados da Olimpíada Carioca de Matemática estão subindo às terças e quintas, tá? Para a Olimpíada Carioca de Matemática, enfim, como diz o próprio regulamento, é do 2º ao 9º ano e o Carioca 2, né? Então, é muito fácil de acessar, aqui por dentro da própria plataforma, clicando em simulados, o aluno pode fazer aqui os simulados do dia, né? Bom, mas falando de relatório especificamente, o professor, ao acessar aqui a plataforma, ele tem a possibilidade de, clicando aqui nessa bolinha aqui onde está a bicicleta, que é o ícone, né, de avatar dele, é o ícone de perfil dele, ele clicando aqui, ele tem acesso aos relatórios. Então, a gente tem aqui os relatórios de turmas. No caso, esse professor multi-rio aqui, que é esse professor de teste que a gente fez, ele tem acesso a 2 turmas, tá? A 99 e 98 é uma turma de 5º ano, e essa outra aqui é de 6º ano. Então, mostrar aqui, por exemplo, a do 5º ano, ele tem acesso aqui, né, a um filtro para selecionar um componente curricular que ele quer, enfim, que ele quer saber, né, como é que foram os desempenhos dos alunos dele, por exemplo, matemática, e o bimestre ou o projeto, né? Então, o 2º bimestre, o 3º bimestre ou ainda o simulado. Clicando aqui, no caso, no 2º dia, a gente tem aqui nessa turma de 5º ano, eu tenho 2 alunos de 4 e 5, né? Desses alunos dessa minha turma, nessas habilidades aqui, a gente tem uma visão geral, né, dessa turma. Então, eu sei que um aluno fez um percurso, respondeu a 5 perguntas sobre essa habilidade de identificar frações equivalentes a 1 inteiro, né, e só teve um acerto. Então, o índice dele foi de 20%. Né? E assim você consegue analisando cada habilidade e a performance dessa turma em relação a essas habilidades. O professor pode também clicar aqui em cima do perfil do aluno, do nomezinho do aluno, que ele vai ter acesso a todos os percursos que esse aluno concluiu. Então, o aluno multi-rio número 4, aqui, esse exemplo, né, ele percorreu aqui fez 4 percursos de ciências, fez 2 de geografia, né, e o de matemática, que também ele fez algum deles. A gente pode checar também, se, por exemplo, nesse percurso, quais foram as respostas, né, que o aluno deu. Né? Então, na questão aqui, qual o número completo da reta numérica? 1120, 1121, 1122, ele respondeu aqui 1123, né, e a resposta correta, 1123, então ele acertou. No caso aqui, ele só errou uma, né? Que é essa aqui, essa questão número 4. Então, o professor ele consegue, com muita facilidade, acessar cada resposta de cada aluno, né, dentro da Edukopédia, filtrando aqui por componente curricular, né, filtrando pelo período, pela unidade de aprendizagem ou ainda pelo simulado. Né, aqui, por exemplo, o simulado SAEB, ele tem para cada habilidade tratada no simulado, enfim, o índice de acerto, né, da turma como um todo, né, e ele pode também investigar aqui em relação a cada aluno individualmente. Ok? Então, essa é a maneira que o professor regente tem de acessar os relatórios por dentro da plataforma. Eu vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento para poder abrir, para poder agora compartilhar com vocês uma outra tela, que é a tela dos painéis, onde os gestores vão poder, enfim, acessar os dados, né, de performance da plataforma. Só um segundinho. Muito bem. A gente está aqui agora no painel, né, no dashboard da Edukopédia, né, o painel de relatórios. Cada um de vocês acessam, no caso, os gestores das unidades escolares, né? A gente tem os diretores, diretor adjunto, coordenador pedagógico e o próprio e-mail institucional da escola já cadastrados, tá, para acessar esses relatórios. Nas CREs também, os coordenadores de CREs e EGEDs, e no nível central, alguns setores também. Enfim, vai colocar aqui o seu login, @rioeduca, né? Com a senha que vocês já receberam. Caso não tenham recebido, basta clicar em esquecer a senha, que ele vai te mandar uma nova senha. E ao entrar, né, a gente tem algumas abinhas aqui, né? A gente tem a home, a gente tem configuração de usuário, geral, habilidades. Isso é porque eu estou com um perfil do nível central, né? Eu consigo ver todos os painéis de relatórios, tá? Então, na minha home aqui, eu vou clicar aqui no tutorial Edukopédia, que é um PDF que a gente está disponibilizando com todas essas informações que eu estou trazendo para vocês hoje aqui,
né? Como é que acessa, como é que o professor acessa o relatório dentro da plataforma, um pouquinho da Rio Educopédia, como é que ela funciona, como é que o professor regente acessa essa plataforma, esses relatórios por dentro da plataforma, e a diferenciação entre esses diversos perfis, né? Então, é um pouquinho daquilo que eu falei. O professor regente ele tem acesso aos dados da turma dele, né? Ou das turmas dele, né? As escolas, as unidades escolares, os gestores das unidades escolares conseguem acessar, enfim, todas as turmas daquela escola, no caso, todos os professores, né? Ele consegue descer no nível do aluno, mas todos os alunos da sua própria escola. Quem está no perfil CRE consegue enxergar todas as escolas e todos os alunos dentro da sua própria CRE, e sempre tendo uma visão, né, uma comparação com o nível central como um todo. E o perfil do nível central consegue ver absolutamente todos os dados, né, dentro desses relatórios. Então, aqui nesse PDF, a gente tem, enfim, passo a passo de como acessar, tá? Para que serve cada um dos painéis, como é que acessa a folha da Wikipédia, os gestores, como é que eles acessam, o endereço, enfim. Então, vou passar agora aqui, propriamente, eu vou dar uma passada aqui só no painel geral, só para vocês terem uma noção também de como o nível central enxerga a plataforma. Eu acho que é importante para todo mundo saber quem está vendo o quê, né? Então, o painel ele é construído sempre, basicamente, numa mesma estrutura, tá? Onde você pode filtrar, né, o período, né, ou o projeto, né, no caso dos simulados. Vou deixar aqui no segundo bimestre. E aí você tem todos os alunos que interagiram no segundo bimestre com a plataforma, todas as perguntas que foram respondidas e uma média geral de acertos em relação a essas perguntas respondidas, né? É possível filtrar o ano de escolaridade, tá? É possível filtrar o componente curricular também. E aí ele traz para a gente aqui, no 6º ano, língua portuguesa, no segundo bimestre, a gente teve 130 alunos interagindo, respondendo a 1.355 perguntas, uma média de 52%, né? Aqui a gente tem alguns painéis também comparativos entre as CREs, né? A média de acerto das CREs, a quantidade de questões respondidas corretamente e incorretamente, o número de alunos que interagiram. Então, uma visão geral mesmo, né, da interação com a plataforma. Nas habilidades, né, seguimos a mesma estrutura, com a diferença que a gente pode filtrar aqui pela CRE também. Então, vou filtrar aqui, por exemplo, o 6º ano, língua portuguesa, a 7ª CRE, por exemplo, já me trouxe aqui, ó, as estatísticas por habilidade, tá? Então, na habilidade distribuir no fato de opinião, a rede como um todo, né, foram 100 alunos interagindo, respondendo 458 perguntas, com índice de acertos de 48%. Nessa 7ª CRE, né, foram 35 alunos, com 78 acertos, com índice de 50%. E assim, para cada habilidade, né, a gente pode ir trabalhando nos filtros aqui do componente curricular, do ano de escolaridade, da própria CRE, tendo essa visão mais macro, né? Por fim, a gente tem também aqui um painel de comparativo, né, com a quantidade de acessos, né, por grupamento, por CRE, né, quantos alunos acessaram por ano de escolaridade, por componente curricular. É uma visão bastante geral, tá, dos acessos e da performance dentro da Rio Educopédia. Isso aqui, gente, lembrando que são os painéis do nível central, tá? A CRE, ela vai conseguir justamente ter uma visão macro, né, da CRE, enfim, além desses filtros, né, de bimestre, da própria CRE, no caso aqui, vou selecionar a 7ª, tá? Do ano de escolaridade do componente curricular, ela tem também a possibilidade, né, de ver as escolas, como cada escola, né, dentro da sua própria CRE, performou, né, em relação a esse filtro que a gente aplicou aqui. No caso, né, com todos aqui, mas vou botar aqui, por exemplo, o 6º ano de língua portuguesa, a gente teve 56 alunos interagindo na 7ª CRE. Então, a gente teve aqui, ó, na Escola Municipal Rio das Pedras, teve um aluno que respondeu 5 perguntas, esse foi 4, né? A gente teve o CIEP Almir Boquim de Andrade, com 41 alunos respondendo 556 perguntas, com uma média aí de 52%. A gente consegue ter uma visão geral de cada escola.
Mas o interessante é que, prosseguindo aqui nos painéis, a gente passa propriamente ao painel escola e ao painel turma. Tá vendo aqui, pessoal? Esses painéis são os painéis que são acessíveis aí pelo diretor de cada unidade escolar, né, pelo diretor adjunto, coordenador pedagógico. A gente deu acesso também, como eu disse, ao e-mail institucional da escola. É possível também cadastrar outras pessoas, tá? Para isso, basta fazer o contato, enviando um e-mail, que a gente consegue fazer o cadastro de outras pessoas para além desses gestores, tá? Se for interessante para a unidade escolar. Então, aqui no caso, no painel escola, a gente, novamente, seguindo essa estrutura, né, de uma visão geral aqui, né, da plataforma, a gente tem um filtro aqui do período, né? Eu vou selecionar aqui o CIEP Almir Bonfim, dá para exemplificar bem com ele, né? Eu vou escolher o 6º ano e vou escolher aqui a língua portuguesa. Tá? Então, aqui a gente já tem uma visão geral, né? Do 6º ano de língua portuguesa. Todas as vezes tivemos 130 alunos, né? Com uma média de 52%. Na nossa 7ª CRE aqui foram 56%, uma média de 51%. E nessa escola foram 41 alunos, né? Com uma média de 52%. Tá? A gente tem aqui, né, a quantidade de alunos por ano de escolaridade, né, em relação a essa escola, o CIEP Almir Bonfim de Andrade. Tá? Quantidade de alunos por componente curricular, né, quantas perguntas responderam, quantos alunos responderam perguntas de cada componente curricular, perguntas corretas e incorretas, e a média de acertos, né? E aqui embaixo a gente tem a estatística por habilidade, trazendo um pouquinho daquilo que eu mostrei, né? Em determinada habilidade de um determinado ano, de um determinado componente, a gente tem uma visão geral da rede aqui, né, no global, a gente tem uma visão da 7ª CRE, da CRE específica, né, e uma visão da escola, tá? A gente pode também, ó, ver dentro dessa escola aqui, a gente tem uma lista dos alunos, como cada aluno, enfim, foi, né, nos diversos percursos da plataforma. Tá? Mas se eu quiser ainda filtrar isso um pouquinho mais, eu tenho ainda o painel de turma, aqui no cantinho, tá? Esse painel de turma traz para a gente, além desses filtros todos, né? De bimestre, da CRE, eu vou filtrando aqui para a 7ª. Vamos para o CIEP Almir Bonfim de Andrade. No 6º ano, eu vou selecionar aqui, eu tenho 2 turmas de 6º ano nesse CIEP, tá? Vou selecionar 1601 e vou selecionar aqui o língua portuguesa para a gente ficar dentro do nosso próprio exemplo, tá? A gente, ó, ele criou aqui também mais um quadradinho, né? Ou seja, a gente tem uma visão geral da rede aqui em azul, depois uma visão da CRE, né? 56 alunos interagindo na 7ª CRE, depois 41 alunos que interagiram nessa escola e 21 que foram dessa turma, tá? Uma média geral de 47%, ligeiramente diferente da média geral aí de toda a rede, né? A gente tem a visão aqui das estatísticas por habilidade, acrescentando aqui a turma, né? Vocês percebam aqui ao lado, entrou mais esse quadradinho aqui da turma. Então, por exemplo, distinguir o fato de uma opinião, né? A gente tinha 100 alunos, 48% no global, ou seja, a rede como um todo, né? E na nossa turma aqui, a gente teve 12 alunos, enfim, respondendo questões, né, sobre a estabilidade, distinguir o fato de uma opinião, respondendo 57 perguntas com 27 acertos, um desempenho aí de 47%, né, um índice de acerto. E assim a gente pode trabalhar os diversos filtros ali, né, do componente, do plano de escolaridade, para enxergar o que a gente quiser enxergar. E aí a gente tem o interessante aqui, é que na estatística por aluno, né, a gente pode clicar também em um determinado aluno e ver como é que ele foi em determinado percurso, em determinada habilidade. Tá? Então, eu estou aqui na 1601, né? Aqui a gente tem um aluno. Então, no língua portuguesa, nessa habilidade, distribuindo faz uma opinião, ela respondeu 5 perguntas e acertou 3. Né? Se eu quiser saber que perguntas foram essas, eu tenho como clicar aqui no percurso, tá? Fato ou opinião, que é o relativo a essa habilidade. Tá? E aí eu consigo enxergar aqui, ó, a questão que foi colocada, tá? Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, tá? O texto expressa um fato, pois é. Aí a resposta correta era indiscutível,
e o aluno escolheu variável, então foi errado. Então, aqui vermelhinho errado, verdinho certo, tá? É interessante, né? A Rio Educopédia, ela computa para o índice de acerto somente a primeira vez que o aluno faz o quiz, né? Que ele faz o percurso. Mas ela registra também, e aí se o professor tiver, enfim, quiser se aprofundar, ela registra a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez que ele fizer aquele percurso, aquele quiz. Então, aqui você vê que tem a versão 1. Então, essa aqui é a primeira vez que o aluno fez o percurso, ele respondeu essas perguntas aqui, né? Ele deu essas respostas. Na segunda vez, aqui, ó, a versão 2, ele já melhorou aqui, ele já acertou a primeira questão que ele tinha errado, e sim, ele já acertou. Né? Ele pode fazer quantas vezes ele quiser. Para o relatório, só vai contar a primeira vez, né? Só contou 5 perguntas respondidas, né? E só as 3 que ela acertou, tá? E assim a gente pode ver cada aluno, tá? E tem também a possibilidade, para cada um desses painéisinhos, né? Tanto aqui dos dados do aluno, quanto as estatísticas por aluno, quanto as estatísticas por habilidade, a gente tem um botãozinho aqui que é exportar como XLS, né? Onde a gente pode salvar aí uma planilha de Excel com esses dados, enfim, reordenar, retrabalhar, juntar com outros dados que o professor tem, o gestor tem, relativo a esse aluno, relativo a esse componente curricular ou essa habilidade. Tá? A gente colocou esse botãozinho aqui também com essa possibilidade de compartilhamento. Eu acho que é isso. Eu dei uma visão, enfim, bastante geral aí, né, uma visão bastante geral dos relatórios. Acho que a gente agora podia ouvir as pessoas um pouquinho. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Primeiro, assim, é impressionante a amplitude e a profundidade desses dados, né? Assim, tanto do que é possível a gente conseguir olhar no macro até o micro, até o individual, né? Aí eu queria saber aí da Teca, do Paulo, né? Comentários, o que mais chama atenção nessas novas funcionalidades e o que vocês destacariam para professoras, professores, gestores? Quer começar, Paulo? Não, vai, Teca. Então tá. Eu acho, gente, que o principal é o nível realmente de detalhe, né, de granularidade, você conseguir chegar no nível do aluno, né, é fundamental isso para a gente, claro que é principalmente fundamental para o professor de sala de aula, mas, né, toda a escola precisa estar atenta à aprendizagem de cada aluno, né, para o nível central, o geral é mais importante, né? Quais as habilidades que estão mais críticas, que a gente precisa focar mais na formação continuada, ou talvez rever a forma que essa habilidade está sendo trabalhada no material Rio Educa, né? Então, o geral, ele ajuda a gente a se replanejar aqui. Mas em cada turma, cada escola, cada professor pode olhar, né, na lupa ali, cada aluno, como está, se está conseguindo responder, se está tentando várias vezes, né? Eu acho que uma das coisas que o Guedes mostra, que eu acho que é bem interessante, a gente pode, a partir desse olhar do professor, entender até o nível de resiliência do nosso aluno, né? Um dos dados mais interessantes que o PISA mostra é que o nosso aluno não chega ao final da prova, né? Ele não responde a prova toda. Então, na verdade, uma das coisas que a gente não sabe é o que o aluno sabe, o que o nosso aluno sabe. Porque se ele não chega ao final da prova, ele não está dizendo isso para a gente, né? E uma das coisas que a gente consegue ver na Rio Educopédia é quando ele faz mais de uma vez, né, o percurso, ele está ali se esforçando para rever essa aprendizagem dele e tentar várias vezes para ver se ele está conseguindo melhorar, né, se ele está conseguindo entender a partir da explicação, se ele, a partir do momento que ele assiste novamente aquela videoaula ou pergunta para o seu professor em sala de aula e retorna ali ao percurso e responde novamente o quiz, se ele está conseguindo, cada vez que ele responde, acertar mais as questões. E eu acho que o interessante do Quiz Educa é que ele dá o feedback imediatamente para o aluno, né? Não é como uma prova que ele faz na sala de aula ou uma atividade diagnóstica em rede, né, do bimestre, que o resultado às vezes demora um pouco para vir para ele, para voltar para ele, né? Ele recebe esse feedback na hora, já sabe se acertou ou errou e já tem ali alguma dica, né, alguma orientação em relação à resposta correta, né? E aí, quando o professor analisa o relatório e vê se ele está voltando ou não está voltando, se ele está cometendo os mesmos erros novamente ou não, isso pode ajudá-lo a orientar esse aluno. É uma questão de resiliência, de voltar e tentar novamente, né? Sempre incentivar o aluno
a fazer mais de uma vez, né? Está ali disponível, ele pode fazer quantas vezes quiser, e ele, né, fazendo novamente, vai só reforçar ali aquela aprendizagem. Então, eu acho que esse nível de detalhamento dos resultados que o relatório fornece, ele é muito bacana, eu acho que é super rico, e a gente viu ali pelos dados que ainda está com poucos alunos utilizando, mas algumas unidades com um número bastante significativo de alunos utilizando, né? Isso é bem interessante, né? Então, até dentro da própria CRE, entender quais são essas unidades que estão conseguindo fazer com que os seus alunos utilizem a Rio Educopédia, porque é uma super ferramenta de reforço, né, gente? Assim, de personalização da aprendizagem, de recuperação daquilo que pode ter ficado para trás. O aluno pode entrar e assistir a aula e responder as perguntas de qualquer ano de escolaridade, não precisa ser o dele, então ele pode avançar, ele pode retornar, retomar, né? Então isso é super bacana também, é bastante flexível, e o professor orientando, claro que esse uso fica muito mais efetivo, né? Então eu espero que vocês consigam aí incentivar seus professores e seus alunos a utilizarem cada vez mais essa ferramenta. É isso aí. Uma coisa que me chamou muita atenção, o Teca, que você falou aí, desses insights que não estão necessariamente ali explícitos, né? Como a da questão da resiliência, mas que o professor, a equipe gestora, até o nível central, as CREs, podem extrair, né, a partir desse olhar mais atento, né, Paulo? O que você poderia acrescentar aí sobre isso, as possibilidades? Um ponto que eu gostaria de acrescentar, acho que a Teca falou bem, né, da utilidade, da versatilidade dessas ferramentas, mas um ponto que eu queria acrescentar é que, como nós já comentamos antes, essa é uma ferramenta em construção, né? Nós entendemos que, e temos a expectativa que esse conjunto de relatórios ele já seja de grande utilidade, mas nós sabemos que só o uso contínuo, só a prática da utilização da ferramenta é que vai mostrar não só eventuais deficiências que ainda existem e que precisam ser corrigidas, mas também definir rumos para a evolução da ferramenta. Então, é importante que professores, que gestores, né, pratiquem bastante, utilizem a ferramenta, explorem as possibilidades e nos deem essa devolutiva, né, nos deem retorno de pontos fortes, pontos fracos, dos pontos em que nós precisamos continuar evoluindo e desenvolvendo essa ferramenta. Isso vai ser de grande utilidade, porque nós, como já comentamos antes, temos a expectativa de que essa ferramenta, a cada semestre, ela se torne mais útil, não só pela correção de eventuais problemas, mas também pela evolução, pelo acréscimo de novas funcionalidades, que nós sabemos que grande parte delas virão das sugestões do campo, né? Das sugestões que vêm das coordenações, que vêm das escolas, pela prática, pelo uso da ferramenta. Então, por favor, utilizem, explorem bastante a ferramenta e nos deem esse feedback para que nós possamos continuar sempre evoluindo com a Rio Educopédia. É isso aí, Paulo, que você falou aí, né? O pessoal já está interagindo aqui com a gente. Vou passar perguntas para vocês. A primeira é da Rosane Diglio. Ela pergunta se esse PPT será enviado para nós, esse PowerPoint aí da Educopédia. Está acessível, né, para todos os professores, não é isso, Guedes? Isso, e está sendo enviado, a coordenação de avaliação da secretaria está enviando aí para cada gestor também esse PPT. Enfim, para cada perfil, né, de acesso tem um PPT específico. Os gestores escolares estão recebendo o seu... quem não recebeu, está recebendo. Perfeito. Qualquer coisa, entre em contato com a gente gente tenta desatar o nó. Outra pergunta é a seguinte: se os relatórios poderão ser impressos ou exportados? Eles podem, justamente, como eu mostrei ali, né, a gente acrescentou um botãozinho para exportar para Excel, né, para uma planilha. Enfim, então, é muito fácil de você exportar ali, é só clicar, salvar, você salva na sua máquina, e, enfim, aí trabalhando dentro do Excel, você pode aplicar os filtros que você quiser, enfim, misturar com outra planilha. Fazer cruzamento, gerar gráficos, trabalho, né? que você precisa fazer. Maravilha. E, inclusive, imprimir, né, Guedes? Que é o que o pessoal adora, né? Ter o papel ali. Pode imprimir também. Estando no Excel, fica fácil de imprimir.
Porque aí offline, online, offline, a pessoa pode, né, depois no tempo, fazendo o planejamento. Outra coisa aqui, esses relatórios podem ser utilizados nas discussões de conselhos de classe? Sem dúvida, né, Ricom? Eu acho que toda a informação que a gente tem sobre o desempenho do aluno pode e deve ser utilizada nas reuniões de conselho de classe. E eu acho que é bem interessante a gente considerar que o aluno que entra na Redukopédia e faz, né, e se esforça ali para ter, né, para acrescentar tempo, né, ao estudo dele, usando a ferramenta, isso é algo super importante para a gente levar em consideração na hora do conselho de classe, porque pode ser um aluno que não está com bom desempenho, mas está se esforçando ao máximo ali, né? Está tentando de tudo para recuperar ali qualquer déficit que ele tenha de aprendizagem, utilizando todas as ferramentas que a secretaria coloca à disposição para ele. E essa informação acho que vale ouro, assim, é importante a gente saber quem são esses alunos que estão conseguindo entrar. Então, claro, pode ser, não pode, né, talvez tenha um aluno que queira e gostaria de, mas não tem condições, não tem o dispositivo. E aí a gente sempre pede também que a escola faça o possível. A gente sabe que as unidades escolares estão com bastante defasagem nas suas máquinas, a internet é um desafio na rede sempre, mas quem conseguir também, a gente sabe que essa leva de SDP que está vindo aí, ela também pode ser usada para isso, recuperar as máquinas que estão inutilizadas por alguma razão, né, tentar ali recuperar, trocar um HD, fazer alguma coisa que coloque ela funcionando novamente e que isso ajude o aluno que está sem acesso a nenhum dispositivo a acessar as ferramentas que a Secretaria, o nível central, coloca à disposição. Então, acho que é bem importante essa parceria com a unidade escolar para também dar acesso aos alunos que talvez não consigam fazer isso em casa, que possam acessar a Redukopédia no contraturno na própria unidade escolar e sempre, com certeza, levar isso para o conselho de classe para discutir, para conseguir avaliar o aluno da forma mais ampla possível, né, mais integral possível. Perfeito. Então, é importante incentivar cada vez mais nas escolas, né, nas coordenadorias, o acesso à Redukopédia, né, que os alunos utilizem, os professores incentivem, os professores também acessem e se familiarizem com a plataforma, né, porque tem muitos recursos ali, muita coisa a ser explorada, né? Teca, Paulo Eduardo, vocês têm alguma mensagem final aí para quem está nos assistindo? Nós estamos chegando no final da nossa live. Eu gostaria de só, enfim, agradecer todo mundo que está nos assistindo. Só reiterar também esse convite que o Paulo e a Teca fizeram, né? Para os alunos acessarem, os professores entrarem, utilizarem a ferramenta. O mercado vai mais no sentido que a gente tem visto também, tem muito conteúdo lá. Hoje, quarta-feira, 13 de outubro, a gente tem mais de 600 percursos dentro da plataforma. Até o final do mês, a gente vai ter mais de 1.000. Então, assim, é um universo gigantesco, né, para todos os anos de escolaridade. Enfim, é um trabalho que a gente tem bastante orgulho aqui na Multirio. É isso, acessem. Também só agradecer muito o convite, a parceria da Multirio, que é fundamental para a gente, né? A gente tem esse privilégio na Secretaria Municipal de Educação do Rio de ter, até onde eu sei, né, a única empresa pública vinculada a uma Secretaria Municipal de Educação no Brasil. Até onde eu sei, somos só nós aqui no Rio que temos esse privilégio. E é muito bacana, né? Porque tudo que a Multirio produz tem muita qualidade, né? É visualmente muito atrativo também. Então, a Redukopédia ficou bem bacana, ficou linda. O aluno consegue interagir em todos os, né, momentos, todos os passos do percurso, avaliar. A avaliação do aluno é fundamental para a gente, né? Avaliar a videoaula, dizer gostou, não gostou. Isso é uma informação também para a gente conseguir melhorar o nosso trabalho, né, aqui na secretaria, no nível central, que a gente produz as videoaulas para vocês. Então, é importante saber se vocês gostaram, se vocês entenderam. Quando vocês respondem ao quiz logo depois de assistir uma videoaula, ajuda a gente também a saber se, né, a explicação foi boa, se vocês conseguiram entender, se estão conseguindo acertar as perguntas. Então, tudo isso, né, quando, né, o aluno consegue percorrer, fazer o percurso formativo da Redukopédia, gera muita informação, muito útil para a gente poder melhorar cada vez mais tudo que a gente faz aqui, toda essa nossa política de ampliação, na verdade, né? A gente parou até de usar, acho que vocês provavelmente notaram que a gente não usou em momento nenhum aqui ensino remoto, né? A gente não fala mais de ensino remoto, porque
Sim, claro, a gente sabe que ainda nós estamos na pandemia, ainda temos a situação de precisar, né, ficar em casa quando está com sintoma, fechar turma por conta do plano de contingência do nosso protocolo sanitário. Então, tudo isso ainda existe, e é claro que quando isso acontece, a gente vai para o remoto. Mas tudo que a gente produz não é para o remoto ou para o presencial, são recursos pedagógicos para serem utilizados pelos nossos professores em todas as situações de aprendizagem que a gente tem esse ano, né? Seja no presencial, seja no remoto. Ou como a gente, né, acaba usando o híbrido, porque a gente está sempre nessa mistura aí dos dois, né? Então, híbrido. Mas é muito importante que isso seja visto como recurso pedagógico. E, por exemplo, a Rio-Educopédia, ela serve, inclusive, como uma super ferramenta de reforço escolar para todos os nossos alunos. E para os nossos professores também, porque ele pode clicar ali na lupinha, como eu falei, no Reforço Rio, e buscar outros recursos, inclusive, para além das videoaulas, porque tem mais material digital ali dentro para ajudá-los a reforçar, a apoiar a aprendizagem dos nossos alunos em habilidades mais críticas. Então, é super importante a participação de vocês. Eu agradeço muito a parceria da Multirio e ao super trabalho que vocês fazem aí. E espero que todos possam curtir aí, entrar, usar e explorar bastante os relatórios da Rio-Educopédia. Obrigada. Paulo, segura só um pouquinho, que chegou uma pergunta aqui retardatária, que chegou no último segundo. A pessoa quer saber se o aluno também pode ver os seus resultados. Importante. Sim. Sim, Guedes, o Guedes está sem microfone. Perdão, gente. O aluno, quando ele clica no mesmo perfil, no ícone do perfil dele, ele tem lá os percursos que ele completou. Clicando no percurso, ele vê quantas estrelinhas ele acertou, quantas questões de cada percurso ele acertou ou errou. Além do feedback na mesma hora, né? Quando responde a pergunta, já diz se hora, justamente. Tem o imediato ali, ele né? vai respondendo, ele vai tendo o gabarito, ele vai, enfim, já vai refletindo, e depois ele pode verificar qual foi a performance dele em cada um dos percursos. Muito maravilha. Bacana. Agora sim, Paulo, suas palavras finais, por favor. Para encerrar, eu gostaria só de agradecer também a oportunidade de estar na semana, né, do aniversário da Multirio, nós estarmos aqui fazendo esse lançamento, agradecer a parceria sempre, né, da Subsecretaria de Ensino, da TECA, de toda a equipe, né? Tudo que a gente faz na Multirio só tem sentido se tiver uma grande utilidade, né, para as ações da Subsecretaria de Ensino e para os processos de ensino e de aprendizagem dentro das nossas escolas, né? A gente tem perfeita consciência disso e a gente tem procurado sempre trabalhar cada vez mais, né, como sempre fizemos, mas cada vez mais nesse trabalho conjunto, nesse trabalho em equipe entre Multirio e Subsecretaria de Ensino, e as outras subsecretarias também da Secretaria de Educação. Então, para nós é uma satisfação grande, nós somos muito gratos a essa oportunidade, né? Então, Ricom, obrigado aí pelo espaço, um abraço para todos e até a próxima. Ricom, deixa eu aproveitar, desculpa, que o Paulo citou o aniversário da Multirio essa semana, e a gente não pode deixar de fazer uma live essa semana e não falar de duas datas tão especiais essa semana. Ontem, Dia das Crianças, nossos alunos, nossa razão de ser, né? A gente tem alunos que também são adultos, mas bem, todos nós temos crianças interiores e a grande maioria dos nossos alunos são crianças, e eles são a nossa razão de ser. E o Dia do Professor, né, essa sexta-feira, os professores são aí a alma da educação no mundo, né, mas com certeza na nossa rede são eles que fazem, né, tudo acontecer, toda a mágica da aprendizagem acontecer nas nossas escolas, e não há um presente melhor, acho que nem para um professor e nem para uma criança, quanto ter seu direito de aprendizagem garantido, né? Então, ver um aluno aprender, uma criança aprender, acho que é o maior presente de qualquer professor, e a Rio-Educopédia é mais uma ferramenta para apoiar vocês nisso. Então, eu considero que isso também um presente aí para essa semana especial, uma homenagem aos nossos professores e aos nossos alunos. Obrigada, gente. Tá ótimo. É isso aí, gente. Estamos chegando aqui ao final da nossa live. Deu para todo mundo perceber
como os relatórios da Rio Educopédia podem permitir aí um acompanhamento mais próximo, individualizado mesmo, né, do desempenho de cada estudante, de cada turma, de cada escola, e assim apoiar o trabalho de professores e da equipe gestora na tomada de decisões. Paulo, Teca, Eduardo, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui e obrigado a você que nos acompanhou até agora, mandou perguntas e está interagindo com a gente. Para quem quiser conferir tudo isso e muito mais sobre a Rio Educopédia, eu convido vocês a acessarem pelo aplicativo Rio Educa em Casa, é só clicar na aba Outros e depois no botãozinho da Rio Educopédia. Aí explorem à vontade e depois mandem o feedback para a gente. É isso aí, galera. Até a próxima live e um abraço a todos. Tchau, tchau.